Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de alguns aspectos gramaticais. Vamos ver alguns casos que envolvem assuntos interessantes, tipo concordância e flexões, tanto nominal quanto verbal. Na língua portuguesa, por exemplo, concordância consiste em adaptar algumas palavras determinantes de uma oração ao gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira, da palavra determinada. Os problemas de concordância são muito recorrentes na fala e na escrita e acabam gerando os erros gramaticais. Por isso, a aula de hoje é sobre correção gramatical, principalmente concordância verbal e nominal. Veremos também alguns casos de flexões verbais e nominais. Há dois tipos de concordância, a nominal e a verbal. A regra básica de concordância verbal manda o verbo concordar com o sujeito e na concordância nominal, quem manda é o substantivo. Por exemplo, o certo é falar meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Embora muita gente fale meio-dia e meio, o certo é meio-dia e meia, porque meia refere-se a meia hora. Quem fala meio-dia e meio é por puro vício. Usamos meio quando queremos expressar a metade. Se você comeu metade de um limão, você comeu meio limão. Se você prefere uma laranja, que é mais doce, mas é uma palavra feminina, vai comer meia laranja. Assim ninguém erra. Os horários fazem parte da nossa vida e falamos corretamente durante todo o dia, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 11h30. Mas a dúvida ou o erro ocorre mesmo durante o almoço, meio-dia e meia ou meio-dia e meia. Por quê? Depois da sobremesa, tudo volta ao normal, 1h30, 12h30, 13h30. Portanto, não há discussão. O correto é meio-dia e meia. Ficou claro? Há também dúvidas quanto ao uso dos verbos. Por exemplo, eles manteram ou mantiveram a calma? Qual é a forma correta? Assim, quem perde a calma sou eu. O verbo manteram não existe. O certo é mantiveram. Quer saber por quê? O verbo manter é derivado do verbo ter. Por isso, deve seguir a conjugação do verbo ter. Se eu tenho, eu mantenho. Se eu tive, eu mantive. Se ele teve, ele manteve. E se vocês tiveram, vocês mantiveram. Em vez de dizer que eles manteram a calma, o certo é dizer eles mantiveram a calma. Tome nota da seguinte regrinha. Quando um verbo é derivado de outro, a conjugação dele deve seguir a conjugação do verbo principal. Essa regrinha se aplica a qualquer verbo derivado. No caso do verbo ter, ela se aplica em manter, deter, reter, obter e assim por diante. Outro dia, vi a seguinte manchete num bom jornal. Policiais não deteram os criminosos. Deve ser por isso que eles fogem. O verbo deteram não existe, o certo é detiveram. Então não esqueçam, se eles tiveram, o certo é eles detiveram, obtiveram e mantiveram. Ficou claro? Vejamos agora uma dúvida de concordância verbal. A maioria das crianças vai ou vão à escola? Bem, aqui não é uma questão de certo e errado, porque as duas formas são aceitáveis. Eu tanto posso falar a maioria das crianças vai à escola, como também a maioria das crianças vão à escola. A concordância no singular segue a concordância clássica, com o verbo concordando com o núcleo do sujeito. Na frase, o núcleo do sujeito é maioria. A maioria vai. O melhor é seguir a forma clássica, ou seja, seguir a concordância do verbo no singular. A maioria das crianças vai à escola. Agora, é importante lembrar que o verbo no plural é somente aceitável se houver um substantivo plural ao lado do verbo. Em uma das frases selecionadas, temos as palavras das crianças. Por isso, podemos utilizar a forma plural vão. Se não houver o substantivo plural, o verbo só pode ficar no singular. Essa história de a maioria vão estudar, ninguém aceita. Só vale dizer a maioria vai estudar. O mais fácil, portanto, é pôr o verbo sempre no singular. Se a maioria vai à escola, a maioria das crianças também vai. Tudo bem? Afinal, o correto é utilizar houve ou houveram. Antes de mais nada, eu quero saber se alguém diz muitas pessoas na reunião. É lógico que não, né? O certo é há muitas pessoas na reunião. Ou seja, o verbo haver
no sentido de existir, fica sempre no singular. Não importa o restante da frase. Da mesma forma que há uma pessoa, também há 2, 3, 4 ou 1000 pessoas. A regra se aplica aos outros tempos verbais, seja no passado, seja no futuro. O correto é dizer havia muitos clientes no café, que haverá muitos candidatos no próximo concurso. O verbo haver, no sentido de existir ou de acontecer, deve ser usado somente no singular. Já li até em textos importantes. Houveram vários documentos emitidos com erro. Pelo visto, o primeiro erro foi contra a língua portuguesa. Portanto, tome nota. O verbo haver, no sentido de existir, fica sempre no singular. Portanto, o correto é dizermos: houve vários documentos emitidos com erro. Houve muitos candidatos no último concurso. Houve promoções na loja. Tudo bem? Compreendido? Vejamos agora outro problema de flexão verbal. Podemos dizer que um juiz interviu ou interveio em um caso? Qual é a forma correta? Olha, essa história de interviu não existe. O certo é utilizarmos interveio. Portanto, a frase, o juiz interviu no caso, está errado. O correto é, o juiz interveio no caso. A explicação é simples. O verbo intervir é derivado do verbo vir. Vimos anteriormente, nesta mesma aula, que quando conjugamos o verbo derivado, devemos sempre nos lembrar de como se conjuga o verbo primitivo. Portanto, para conjugarmos corretamente o verbo intervir, devemos seguir a conjugação do verbo vir. Sigam o meu raciocínio. Primeiro, vamos conjugar os verbos vir e intervir no presente. Eu venho, então eu intervenho. Ele vem, então ele intervém. Agora vamos conjugar no passado. O passado, o verbo vir é eu vim, então o verbo intervir fica eu intervim. Se ele veio, a conjugação do verbo intervir só pode ser ele interveio. Vamos fazer um teste? Qual é a forma plural de o juiz interveio no caso? Vamos conjugar juntos. Ele veio, eles vieram. Portanto, ele interveio, plural, eles intervieram. A frase correta fica, os juízes intervieram no caso. Então, não esqueça, a forma verbal interviu não existe. O certo é interveio no singular, intervieram no plural. Está compreendido? Pense bem, qual forma verbal está correta? Eles não reaveram ou reaviram o dinheiro roubado? Essa é a famosa dúvida do nada com coisa alguma, pois as duas formas são inaceitáveis. Deve ser por isso que muita gente não consegue reaver o que perde. O problema já começa na língua portuguesa. As formas verbais reaver e reaviram não existem. A forma correta é rehouveram. Achou estranho? Eu explico. Novamente temos um caso de derivação, pois o verbo reaver é derivado do verbo haver. Portanto, a conjugação de reaver deve seguir de acordo com a conjugação do verbo haver, como nós já vimos. Siga o meu raciocínio. O verbo haver, no passado, é houve. Logo, ele não rehouve o dinheiro roubado. O plural de houve é houveram. Logo, eles não rehouveram o dinheiro roubado. Agora, se você entendeu, mas não gostou da ideia de utilizar a forma rehouveram, eu tenho uma sugestão. Em vez de dizer eles rehouveram, diga eles recuperaram. É mais simples e soa melhor. Ficou claro? O certo é escrever que estamos à sua ou à vossa disposição. Numa carta comercial, é comum tratarmos as pessoas por Vossa Senhoria ou Vossa Excelência. Até aí tudo bem. Não podemos esquecer que Vossa Senhoria e Vossa Excelência são pronomes de tratamento. Você se lembra o que são os pronomes de tratamento? Eles são palavras e expressões empregadas para tratar cerimoniosamente o interlocutor. Esses pronomes são muito utilizados em situações formais. Por exemplo, para o Papa é designado o pronome Vossa Santidade. Para um rei é designado
Vossa Majestade e assim por diante. O que muitos não sabem é que utilizamos alguns pronomes de tratamento diariamente. Quando você quer tratar alguém com respeito, você o chama de senhor, não é mesmo? Então, nesse momento, você está utilizando um pronome de tratamento. O mesmo acontece quando você chama alguém de você. Isso mesmo, você também é um pronome de tratamento. O problema é como fazer a concordância com esses pronomes. Fazemos em segunda ou terceira pessoa. Na segunda pessoa temos: Vossa Excelência, compreendestes a resolução de vossa dúvida? Uma forma pomposa, mas errada. A concordância deve ser em terceira pessoa, assim como fazemos quando falamos ou escrevemos para ele, para um senhor ou para você. Afinal, você, senhor, Vossa Excelência são os mesmos tipos de pronomes e devem ser utilizados da mesma forma. Voltando à frase anterior, o correto é: Vossa Excelência compreendeu a resolução de sua dúvida? Ou melhor, você compreendeu a resolução de sua dúvida? Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa do discurso, fazem a concordância em terceira pessoa, assim como fazemos com o pronome você. Portanto, o certo é estar à sua disposição. A mesma regra se aplica ao verbo, ou seja, deve ficar também na terceira pessoa. O correto é utilizarmos Vossa Excelência pode falar e não Vossa Excelência podeis falar. Muita gente imagina que, por ser Vossa Excelência, devemos fazer a concordância na segunda pessoa do plural, como se fosse igual ao pronome vós. Frases do tipo: Vossa Senhoria, deveis entregar a vossa proposta até amanhã e estamos à vossa disposição para mais esclarecimentos, é um festival de equívocos. Não esqueça que Vossa Senhoria é igual a você. Portanto, toda concordância com este pronome de tratamento deve ser feita na terceira pessoa. O certo é usarmos Vossa Senhoria deve entregar a sua proposta até amanhã e estamos à sua disposição para mais esclarecimentos. Espero que tenham entendido. Dúvidas com a concordância de gêneros são muito frequentes. Vamos ver um trecho de um filme que mostra a explicação de uma dessas principais dúvidas. Obrigado. Não, obrigada, não é? Porque a gente fala obrigado, mas é obrigada, porque concorda com o gênero. Então, a mulher fala obrigada e o homem é que fala obrigado. No trecho do filme, vimos que a personagem da atriz Fernanda Torres agradeceu ao público utilizando a palavra obrigada. Ela realmente está correta? Afinal, a mulher deve dizer obrigado ou obrigado? Como a Fernanda muito bem explicou, a personagem acertou na hora de fazer a concordância, pois uma mulher deve sempre agradecer dizendo obrigada, enquanto o homem, se ele está agradecido, diz obrigado. Agora vocês me respondam, quem agradeceu foi ela mesmo ou ela mesma? O certo é dizer que foi ela mesma. A palavra mesmo, com pronome de reforço, no sentido de próprio, deve concordar com o sujeito. Quando eu digo eu mesmo fiz este trabalho, quer dizer que eu próprio fiz o trabalho. Então, o certo é ela mesma fez o trabalho, ou seja, ela própria fez o trabalho. Nós mesmos fizemos o trabalho, elas mesmas fizeram o trabalho e assim por diante. E qual destas formas é a correta? É proibido ou é proibida a entrada de estranhos? Se depender dos avisos afixados em algumas portas, essa dúvida não vai ser resolvida tão cedo. Quando me perguntam qual é o certo, eu sempre respondo, depende da entrada. Eu vou explicar melhor. Depende do artigo, se está ou não na frase. Se eu digo a entrada, com artigo determinativo, definido a, devo dizer a entrada de estranhos é proibida. Agora, se usar a palavra entrada sem artigo, sentido genérico, aí fica proibido
entrada de estranhos. Vejamos outro exemplo. Nós dizemos vitamina é bom, mas a vitamina é boa. A diferença é que, sem artigo, nos referimos a qualquer tipo de vitamina. E a vitamina com artigo é uma determinada vitamina. Então não esqueça, se não há artigo antes do substantivo, a concordância fica no masculino. É o que acontece nas frases: saída a qualquer hora não é permitido e é proibido entrada de estranhos. Mas se há artigo feminino antes do substantivo, a concordância obrigatoriamente vai para o feminino. É o que acontece nas frases: a minha saída não é permitida e é proibida a entrada de estranhos. Compreendido? Qual é o certo? Eu vou vir ou eu vou vir? Bem, estamos diante de um grande problema. Na linguagem dos brasileiros está cada vez mais frequente o uso do verbo ir como auxiliar do futuro. Em vez de falarem eu farei isso, a maioria diz eu vou fazer. Em vez de dizerem ele jogará futebol amanhã, preferem ele vai jogar futebol amanhã. Em vez de nós proporemos, a maioria acha melhor dizer nós vamos propor. Até aqui tudo bem. O problema está nos verbos ir e vir. A forma eu vou ir parece redundante. Eu irei ficar melhor. A forma eu vou vir parece absurda. Então é melhor falar eu virei. Agora, eu vou vir é inaceitável. Está totalmente errado. A forma eu vou vir não existe. Então, para ficar bem claro, eu vou repetir. Dizer eu vou sair, eu vou jogar, tudo bem. Mas em vez de eu vou ir, diga eu irei. E em vez de eu vou vir, diga eu virei. Por favor, nunca mais diga eu vou vir. Tudo bem? Se você tem um chapéu e ganha outro, você tem 2 chapéus ou 2 chapéus? Essa dúvida é das boas. Muita gente pensa assim: se o plural de papel é papéis, o plural de chapéu é chapéus. Mas essas pessoas estão equivocadas. Vamos saber por quê? A palavra papel termina em El com L. E a palavra chapéu termina em El com U. As palavras que no singular terminam em El com L fazem plural em éis. Como, por exemplo, pastel, que ficam pastéis, anel, que faz plural anéis. Já o plural das palavras terminadas em El com U, aí recebe apenas um S. Como, por exemplo, as palavras réu, cujo plural é réus, troféu, que faz troféus, e, finalmente, o nosso chapéu, que faz plural chapéus. Portanto, aquela história de dizer que você comeu 2 pastel não pode mais se repetir, pois o certo é você comeu 2 pastéis. Agora, não é por isso que você vai ganhar 2 troféus, pois, relembre a regra de hoje, o plural correto é troféus. Então, tome nota. Palavras que terminam com o sufixo el, o plural delas terminam com o sufixo eis. E palavras que terminam com o sufixo el, o plural delas terminam com o sufixo els. Uma aluna pode ficar meio ou meia nervosa? Olha, esse caso merece muita atenção. O certo é dizer que ela ficou meio nervosa. Primeiro é importante observar que a palavra meio, nesta frase, quer dizer que ela não estava muito nervosa nem pouco nervosa. Na verdade, ela estava mais ou menos nervosa. Quando a palavra meio significa mais ou menos, é um advérbio de intensidade. E os advérbios são invariáveis. Isso significa que não tem feminino nem plural. A palavra meia no feminino ou é um substantivo, que se refere àquela meia que você põe no pé, ou a um numeral, que significa metade. Se ela comeu meia laranja, comeu metade da laranja. Como vimos no início da aula de hoje, o certo é meio-dia e meia, porque estamos nos referindo a meia hora, ou seja, metade da hora. Ninguém fica meia estressada, pois uma meia estressada só se fosse um par de meias que está sofrendo um estresse muito grande. Por isso não faz sentido. E quando alguém me diz que está meia nervosa,
eu fico imaginando a pessoa metade nervosa, metade calma. E não é nada disso. Verdadeiramente, uma aluna pode estar meio estressada e a outra pode estar meio nervosa. Portanto, a palavra meio, quando indica advérbio de intensidade, ou seja, no sentido de mais ou menos, fala-se e se escreve sempre meio, ou seja, sem feminino nem plural. Vejamos as frases. A freguesa está meio insatisfeita e a criança ficou meio sonolenta. Tudo bem? Você já se deparou com uma questão, o certo é meus ou minhas milhões de fãs? O problema em questão é como devemos fazer a concordância com a palavra milhão. É verdade, a palavra milhão parece ter 1 milhão de dúvidas, pois existem 2 problemas. Primeiro é quanto ao verbo. Ele deve ficar no singular ou ir para o plural? Vamos ver as seguintes frases. Nesta obra foi gasto R$1 milhão. Nesta obra foram gastos R$1 milhão. Esse tipo de dúvida incomoda muita gente e é um caso polêmico entre os gramáticos e professores. A maioria, entretanto, considera um caso facultativo, ou seja, o verbo tanto pode ficar no singular, concordando com a palavra milhão, ou ir para o plural, concordando com reais. Assim sendo, as 2 formas são aceitáveis. Eu tanto posso dizer que na obra foi gasto R$1 milhão, quanto dizer que foram gastos R$1 milhão. Posso dizer que 1 milhão de pessoas viajou ou viajaram, e que meio milhão de crianças foi ou foram ao parque. Mas o que não podemos deixar passar é a concordância das palavras que antecedem a palavra milhão. É importante lembrar que milhão é uma palavra masculina. Vamos tirar teima deste assunto. Uma pessoa exagerada pode dizer que existem 2 milhões de homens numa final de um campeonato de futebol, ou que 2 milhões de mulheres entraram em uma loja de liquidação. O exagero pode ser feito em qualquer momento, desde que seja dito corretamente. A palavra milhão pode designar milhões de situações, mas sempre deve ser dita no masculino, mesmo que seja 1 milhão de mulheres, 1 milhão de almofadas, 1 milhão de maçãs, não importa. Mas não se esqueça que a forma 2 milhões de mulheres está errada, portanto nunca a use. Se um cantor tem 2 milhões de fãs formados só por mulheres, ele deve agradecer seus 2 milhões de fãs do sexo feminino e responder os 2 milhões de cartas que elas escreverem. Incrível! 2 milhões de cartas! Que exagero! De agora em diante, não esqueçam mais, milhão é sempre uma palavra masculina e o verbo pode concordar no singular ou no plural. Outra dúvida que gera polêmica é em relação ao plural dos diminutivos. Qual é o plural de pãozinho? Se no café da manhã de hoje você exagerou e comeu mais de um pãozinho, fique sabendo que você comeu 2 pãezinhos. Quando queremos fazer o plural de uma palavra cujo diminutivo se faz com o sufixo zinho, com Z, devemos seguir a seguinte regra. Primeiro, pomos a palavra primitiva no plural, tiramos o S. Por exemplo, caldo de pão é pães, tira o S e fica P-A-T-I-O-E. E aí acrescentamos o sufixo zinho mais o S do plural. Complicado, né? O plural ficou pãezinhos. Então vamos fazer um teste. Qual seria então o plural de coraçãozinho? O plural de coração é corações, né? Tira o S, entra zinhos e fica coraçõezinhos. O plural de papelzinho fica papeizinhos. E se uma coisa é igualzinho à outra, significa que as 2 coisas são iguaizinhas. E para terminar, um teste. Qual é o plural de florzinha? Cuidado, não esqueça que primeiro temos que pôr flor no plural. O plural de flor é flores. Sem o S fica florê. Finalmente acrescentamos o sufixo zinha, mais o S. Como é que ficou? Acertou quem disse florezinhas. É isso mesmo. Se você achou estranho e pensou que era florzinhas, é porque seguiu seu ouvido. E é assim que a maioria dos brasileiros fala. Em razão disso, muitos especialistas da língua portuguesa já aceitam essa forma plural como uma variante válida. Assim teríamos
florezinhas e florzinhas. Então, não se esqueça e tome nota. Para não errar ao usar uma palavra diminutiva com o sufixo zinho no plural, primeiro lembre-se da palavra primitiva no plural. Vamos à nossa última dúvida da aula de hoje. Há ou havia uma semana que não nos víamos. Quando usamos o verbo haver em referência a tempo já decorrido, devemos tomar alguns cuidados. Se há uma semana que não nos vemos, devemos dizer que não nos vemos há uma semana. Isso significa que continuamos sem nos ver. Agora, se acabamos de nos encontrar, devemos dizer que não nos víamos havia uma semana. É importante observarmos a correspondência dos tempos verbais nessas frases. O mesmo vale dizer para o verbo fazer. Por exemplo, faz uma semana que eles não se veem e fazia uma semana que eles não se viam. No caso do verbo fazer, no presente, significa que as duas pessoas continuam não se vendo. Já no caso do mesmo verbo no pretérito imperfeito, fazia, significa que as duas pessoas acabaram de se ver novamente. É interessante lembrar que tanto o verbo haver quanto o verbo fazer, quando se refere a tempo transcorrido, fazem a concordância sempre no singular. Vamos ver as frases. Não nos vemos há 10 dias. Faz 10 dias que não nos vemos. Se o meu time não é campeão há 2 anos, é porque o meu time não ganhou os 2 últimos campeonatos. Agora, se o meu time não era campeão havia 2 anos, significa que o meu time acabou de ganhar o campeonato. Na aula de hoje, vimos as dúvidas mais recorrentes em relação à concordância e flexões verbais e nominais. Espero que tenham gostado. Até mais!